pessoal da torcida tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal, porque maio tem vídeo todo dia, penúltimo dia, na verdade vai ter um pouco mais aí, porque na segunda nós vamos fazer a final de 92, que vai ter reprise na TV, então a gente vai fazer o vídeo, e na terça tem live, então esse todo dia no canal invadiu o junho, né, que vai começar junho, vai ter ainda 2 vídeos, e hoje um dos vídeos mais importantes que a gente faz de cunho jornalístico, porque a gente vem para corrigir, tanto que o nome do vídeo aí a gente colocou a hashtag que o Alexandre Gisbert, os Jogos SPFC, levantou, né, no Twitter. A gente está fazendo uma campanha para uma correção, né, uma correção que é muito importante. Por que é muito importante? Porque o Milton Neves, ele é um jornalista muito conhecido, que tem um grande alcance, ainda que hoje ele trabalhe muito mais como um apresentador no campo do entretenimento, ligado ao esporte, do que ao jornalismo. O Milton Neves é uma pessoa gigantesca assim, nesse meio, e muitas pessoas tomam o que ele escreve como verdade, como fatos irrefutáveis, e se você vai discutir alguma coisa, o cara vai falar, pô, mas eu vi no site do Milton Neves, você vai falar, pô, mas isso não é verdade, não foi assim que aconteceu, vai ficar muito difícil de você convencer a pessoa. Então o que a gente está fazendo aqui, o papel deste vídeo é argumentar, colher aí um monte de gente, né, um monte de pessoas para fazer uma pressão e corrigir esses erros, que é muito importante a gente corrigir a história de São Paulo. Senão fica aquela coisa, uma mentira contada 1 milhão de vezes acaba sendo tomada como verdade. É isso, Ale? E depois ela é usada por outras pessoas para escrever outros textos, então você vai perpetuando uma mentira, não só nessa mesma fonte, mas ela acaba servindo de fonte para outros, que até interpretam, olha, uma fonte imparcial, não sei o quê, porque vira e mexe, o pessoal pega tweets meus para rebater outras pessoas, geralmente torcedores rivais, e aí uma resposta característica é aquele argumento ad hominem, né? Ah, mas você está pegando a história de um São Paulo, e não importa, o cara nem se dá o trabalho de ler, mostrar que eu coloco as fontes da época, né, fontes fiáveis, tudo para explicar melhor o que eu estou tentando contar. Mas não, o cara só quer saber o time que o autor torce. Ah, mas o Milton Neves não é São Paulino, ele escreveu que o São Paulo faliu. É mais ou menos isso. Então, eu trombei com essa página nessa última semana, procurando, na verdade foi numa discussão dessas, algum cara que tinha me marcado num tweet, eu resolvi olhar a conversa e o cara colocou um link, eu falei, esse eu nunca cliquei, e abri, era um link do site do Milton Neves, daquele Que Fim Levou, que é uma proposta bastante interessante. Você pega jogadores antigos, né, mostra o que o cara fez depois que se aposentou, em alguns casos quando ele morreu e tudo mais, mas aqui ele é um Que Fim Levou essa entidade mítica chamada São Paulo da Floresta. Então ele começa falando que, criado em 1930, o São Paulo da Floresta encerrou suas atividades em 1935. Assim, tecnicamente, não tem erro nessa frase. A questão é, não existe um clube, nunca existiu um clube chamado São Paulo da Floresta. O São Paulo não era chamado de São Paulo da Floresta. Ele podia eventualmente ser chamado de Tricolor da Floresta, mas ele era o São Paulo Futebol Clube. Uma associação que é basicamente a mesma associação que é hoje o São Paulo Futebol Clube. Então, nunca existiu nada São Paulo da Floresta. Você pode procurar nos jornais da época o São Paulo da Floresta, não existia. É a mesma coisa que você começar a chamar assim, vamos chamar o Corinthians o Corinthians do Itaquerão. Não existe. Ou o Palmeiras Parmalat, não é um outro time. Não é outro time. Ou o Palmeiras do Parque Antártica. Não existe. É o São Paulo Futebol Clube. Então, ele já começa a tratar o São Paulo entre 1930 e 1935 como se fosse um São Paulo diferente daquele São Paulo de 1935 até hoje, quando eles são a mesma entidade. A gente poderia até aqui elaborar um pouco mais isso aí, dar muito mais detalhes, mas aí começa a ficar uma discussão que às vezes até apela para o juridiquês, que é você pegar a diferença entre uma empresa e uma associação. O São Paulo é uma associação, o São Paulo sempre foi uma associação. A associação é um grupo de pessoas reunidas em torno de um ideal. O ideal mudou de 1930 para 1935? O ideal não mudou. O ideal seguiu sempre o mesmo. E tanto é por isso que o pessoal quis refundar o São Paulo em 16 de dezembro de 1935.
Tá? Pessoas que estavam inconformadas com a fusão do São Paulo com o Clube de Regatas Tietê, que formou um clube chamado Tietê São Paulo, e elas resolveram, não podemos deixar acabar. Só que essas pessoas, ao mesmo tempo que essas pessoas são heróis da nossa história do São Paulo, também tem um quê de vilões, porque foi graças a elas que essa ambiguidade de São Paulo de 1935 ser um outro clube começou. E é aquela coisa, é questão, no fim das contas, de ego. Pessoas que não queriam, elas queriam ser as salvadoras do clube, então não queremos nos associar com algumas das pessoas que levaram o primeiro clube ao fim. Então elas fundaram e tinha o Estatuto do São Paulo, hoje ele é bem claro, determina que o São Paulo de 1935 é o mesmo São Paulo de 1930, isso está no Estatuto, é claro. Tanto que a gente tem um título, né, desse período, de 30 a 35, a gente tem um título que era contado. O título é o de menos, no fim das contas, porque tem rivais que falam, o São Paulo fez isso para ganhar um título. Não fez isso para ganhar um título paulista. O Frederich é um ídolo do clube, sempre foi, e ele é do período de antes de 35. Sim, e aí tem uma outra questão, que é o São Paulo. O São Paulo mudou esse estatuto em 2015, tem muitos rivais que falam que, tá vendo, mas só mudou em 2015. Não, ele só mudou em 2015 pela última vez, mas isso foi mudando no estatuto ao longo dos anos, o estatuto foi mudado diversas vezes. Então, às vezes ele era mais claro de que era 1930, às vezes ele era mais claro que era de 1935, e às vezes era totalmente ambíguo para quem lesse, tirasse a própria conclusão. Isso é um negócio que quem não pesquisa não vai saber. Mas você é São Paulino que você está falando isso. Eu pesquisei a história, eu vi os estatutos, eu vi essas mudanças no estatuto. Hoje em dia, elas estão, inclusive, essas mudanças estão disponíveis do próprio site do São Paulo, em diversos textos que contam a história. Então, há São Paulinos até que defendem que são clubes diferentes, existem São Paulinos, mas hoje em dia são bem menos, é uma minoria. Antigamente havia mais, porque ainda tinha mais gente ligada a pessoas que estavam mais interessadas em uma separação dessas duas eras do clube, como se fossem dois clubes distintos. Essas pessoas já não, a maioria delas já não está viva. Então, o texto do site do Milton Neves já é baseado numa premissa completamente errada. Mas até aí, você pode até dizer assim, dependendo da interpretação, pode ser dois clubes, a minha opinião, não sei o quê. Então, ok, é uma questão de opinião. Só que o texto prossegue com outras coisas que aí não tem absolutamente nada de opinião. E que é muito importante da gente corrigir, porque são erros graves e que contrariam, para quem não sabe, o Ale costuma pesquisar em jornais antigos, ele visita, né? Você costuma fazer pesquisas mesmo textuais, não é só, ele pesquisa na internet. É autor de 4 livros, e outra coisa que fique claro, não é para atacar o Milton Neves, o jornalista, a gente só precisa que a correção aconteça. Então, que todo mundo faça isso do modo mais pacífico e respeitoso possível, que é o que a gente prega aqui no canal. Que a gente quer a correção da história para que ela não perpetue fatos que não são verdadeiros. Ninguém precisa xingá-lo para ele trocar, para ele corrigir essa informação. Pelo contrário. É até mais fácil sem xingar que essa informação seja trocada, embora eu não sei se vai ser muito provável que ele faça isso, porque notoriamente ele é um jornalista que gosta de polêmica, e esse é um assunto que rende polêmica, porque se ele escrever que o São Paulo é o mesmo, vamos supor, ele tira essa página do ar, ele perdeu uma polêmica ali, né? Porque se a página não existe, não vai ter nem a polêmica de rivais dizendo, ele não está dizendo que são clubes separados, que o São Paulo faliu, não sei o quê. Então, a polêmica rende clique. A gente está na ditadura dos cliques, na ditadura de querer colocar um título mais polêmico, que nem é tanto aí o caso, mas só o São Paulo da Floresta já serve para atrair gente que quer saber mais sobre essa entidade mítica. E aí a gente chega aos demais pontos do texto. Né? Ele prossegue falando que foi o clube precursor do São Paulo Futebol Clube, já que de seus quadros saíram os homens que em 16 de dezembro de 35 fundaram o Tricolor do Morumbi. Ora, se são os mesmos homens, então, voltando à questão de associação,
caramba, óbvio que não são todos os mesmos homens, mas são as pessoas que refundaram o São Paulo, uma boa parte delas, se não todas, estava no São Paulo anterior. Então, se são os mesmos e uma associação é baseada em ideias, então aí a gente já chega num ponto que mostra que o texto começa a não sustentar se você pesquisa um pouco mais profundamente. Porque, óbvio, superficialmente, parece ok, beleza. Para quem acha que são duas entidades mesmo, o cara já olha aí e fala, opa, beleza, está confirmando o que eu penso. É o viés de confirmação puro. E aí fala brevemente do que o São Paulo conquistou na época, que nasceu a partir da fusão de dois clubes grandes, o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, e nasceu, ele coloca a data errada de fundação, assim, em 27 de janeiro de 1930, nasceu o São Paulo da Floresta, que assim, faz sentido. Se você pega o estatuto, a ata de fundação, realmente ela foi lavrada no dia 26, porque a reunião se alongou, ela começou no dia 25 e terminou no dia 26, mas 27 é uma data tirada de sei lá onde, 27 é pior ainda. E aí 25 é a data correta. 25 é a data correta, é a data instituída 25 de janeiro, que casa com o aniversário também de São Paulo. 27 não existe em lugar nenhum. E aí, então, ele fala que nascia o São Paulo da Floresta. Bem, começa a virar a verdade aí, né? E aí o estádio onde atuava era a Chácara da Floresta, etc. Aí é que começa o texto, o trecho que incomoda mesmo. 4 anos após a fundação, os cartolas do novo clube compraram uma sede na região central de São Paulo por quase R$200. Primeiro, começa aí. A data, ok, tá certo que foi em 1934 mesmo, mas primeiro, não foi R$200. O São Paulo não comprou o Trocadeiro, que é a sede que eles estão falando, um palácio que ficava na Conselheiro Crispiniano, atrás do Teatro Municipal. O São Paulo alugou. Então, começa aí uma série de questões. O aluguel era alto, mas não sei direito quanto que era, ninguém sabe direito, falam em 200 contos de réis, que realmente era um bom dinheiro na época, mas ninguém tem uma confirmação de quais valores eram. E aí eles falam, no entanto, não conseguiram pagar o imóvel e a crise financeira precipitou sua falência. Então, peraí. Falência, primeiro, uma associação não pode falir. Uma empresa pode falir, uma associação não pode falir. Já tem uma coisa que é impossível. Não tem nem como você sustentar isso, porque uma associação não existe ginástica retórica para você dizer isso. Aí tem uma série de questões que você pode usar para explicar melhor, para contextualizar melhor o que aconteceu ali. Então, uma delas o São Paulo tinha dinheiro para pagar a dívida suposta que ele tinha ali. Se você pega o valor dos passes dos jogadores do São Paulo na época, era um valor muito maior do que a dívida do São Paulo. Então, se você, em teoria, poderia desmontar o seu time, uma parte do seu time para pagar a dívida, onde está a suposta falência aí, mesmo que fosse possível falir? Isso não existe. Isso é uma pesquisa que o Michael Serra fez com muitos detalhes. O livro publicado no site do São Paulo, em comemoração aos 90 anos do clube, em janeiro, ele conta essa história com muitos detalles. A gente tem como deixar o link do livro, né? Podemos deixar o livro. Isso. Porque é uma leitura que vale a pena. Só que, assim, só a parte que fala disso, se eu não me engano, toma umas 50 páginas, talvez até mais. É muita página falando. Mas, assim, esclarece todas as dúvidas, absolutamente todas as dúvidas. E aí o texto prossegue dizendo, o tricolor acabou sendo absorvido pelo Tietê. Como foi absorvido se tinha supostamente falido? Não é... O texto é contraditório a ele mesmo, né? Ele conta uma história, um fato que não é verdadeiro, e ele não consegue sustentar esse fato no parágrafo seguinte. Não, além de tudo, na frase seguinte. A questão você pode dizer que ele estava falando de massa falida, só que uma pesquisa mais detalhada ali, você já vê que não foi uma absorção de massa falida.
Primeiro, porque era impossível, porque não poderia ter falência, mas segundo, porque os diretores do São Paulo viraram diretores do Tietê São Paulo. E que raio de falência é essa? Que você pega gente que foi responsável por essa falência, né, na hora que você adquire a massa falida e leva esse mesmo pessoal para comandar o seu time, o seu clube. Isso não existe. Isso é um negócio em que uma pesquisa minimamente bem feita já demonstraria com clareza que isso não poderia acontecer. E essa questão dos cargos mostra a bagunça política que o São Paulo estava naquela época. O São Paulo estava revoltado com os rumos que o futebol paulista estava tomando em 1934, e então começou a ter um movimento lá dentro de que queria acabar com o futebol, porque para seguir desse jeito era melhor não seguir. Havia pessoas no São Paulo que pensavam assim. Então, o pessoal começou a ver quais eram as opções, não sei o quê, e aí alguém sugeriu que podia ser feita uma fusão com o Tietê, que era o clube vizinho. Pô, você vai se fundir com o clube vizinho? Pô, tranquilo. Então, beleza. Me dá uns cargos aí para o pessoal aqui que mais interessa, e a gente se funde. E foi assim, apesar de haver pessoas contrárias a isso foi um sentimento que foi ganhando força, e inclusive com manobras políticas, né, de marcar reuniões em cima da hora e tudo mais, para que conseguisse aprovar. Então, isso aí vinha até do presidente do clube. Então, Luiz Oliveira de Barros, pensa bem nesse nome, que era o presidente do clube, o presidente que deixou o São Paulo fechar as portas. Então, sempre que você for falar que qualquer presidente do São Paulo é o pior presidente da história, pense em Luiz Oliveira de Barros, que é o cara que deixou o São Paulo fechar as portas. Isso, para mim, no meu conceito de pior presidente, é algo imbatível, a não ser que alguém consiga repetir esse feito. Que não aconteça nunca. E então, você vê toda questão política, questão de picuinha, questão de ego, tudo. Então, o São Paulo tem culpa nessa ambiguidade? Tem muita culpa. Muita culpa porque as pessoas lá dentro permitiram primeiro que o clube fechasse as portas, e quando algumas delas resolveram salvá-lo, elas quiseram tomar as glórias para si. Queriam separar o clube, deixar bem claro. Há publicações, há um livro publicado pelo São Paulo no começo dos anos 80, que fala como se o clube tivesse sido mesmo fundado em 35 e tudo mais. Hoje é uma visão que não é mais respaldada pelo próprio clube, mas naquela época, em 1980, ainda existia muita gente de 1935 que estava viva, muita gente que viveu aquilo, que ainda tinha algum ressentimento com o pessoal que tinha deixado o clube fechar 45 anos antes. Então, São Paulo tem culpa, sim, mas uma hora você tem que restabelecer a verdade. É isso que o São Paulo tem feito, principalmente o Michael Serra. Sim, é um trabalho notável, é a pessoa mais importante do clube na última década, sem a menor dúvida. E aí o texto prossegue dizendo que em 1935 disputou alguns jogos com o nome de Tietê São Paulo, mas não obteve grandes resultados. Isso também não está totalmente certo. O Tietê São Paulo até disputou jogos amadores, mas nunca no profissional. Nunca no profissional. O que aconteceu foi que alguns jogadores e também dirigentes, conselheiros, etc., eles fundaram outras entidades que passaram a representar o ideal do São Paulo, que é o Independente Futebol Clube, por exemplo, o Clube Atlético São Paulo, que é considerado como uma espécie de ponte entre os dois São Paulos, o Grêmio Tricolor, que não era exatamente um clube, mas era como se fosse uma espécie de torcida, e havia ainda o Estudantes de São Paulo, posteriormente o Estudante Paulista, que mudou quando se fundiu com o Clube Atlético Paulista, também era de dissidentes do São Paulo, e depois ele seria fundido ao São Paulo em 1938, que foi o começo da virada do São Paulo, quando foi refundado sem muitos recursos, com um time fraco,
e aí em 1938, quando absorveu os jogadores do Estudante Paulista, aí sim o clube começou a se reerguer de verdade, né? Então, o texto começa a ficar macarrônico, misturando uma lenda daqui, uma lenda dali, e transformando num Frankenstein de lendas, que, não depõe muito a favor da credibilidade do site quando você vê um texto como esse. Eu preferi até não falar isso, porque na remota possibilidade do Milton Neves assistir esse vídeo, eu estou dizendo basicamente que eu não estou vendo muita credibilidade no site dele por causa de um texto. Mas Sim. É isso, um texto desses depõe contra. E a demora nele em corrigir torna tudo isso mais grave, porque ele continua perpetuando uma ideia errada, que você tem comprovações e textos e livros do próprio clube, de historiadores, quer dizer, muito fácil. E como a gente fala aqui, tem coisas que não se sustentam no texto porque são juridicamente impossíveis. Sim, como o caso da falência de uma associação. Juridicamente, isso, em nenhum tempo, isso era possível. Você pode discutir o resto, coisas que o clube corroborou em determinado período, mas a história está estabelecida como ela é. E hoje ela é dessa forma, e em nenhum tempo você tinha falência. Então, falência... quando você fala falir, mas o São Paulo faliu. Eu já vi gente discutir isso. Não, você vai tem falar gente que fala que o São Paulo faliu 2 vezes, porque nesse mito é tão idiota que o pessoal, nesse mito de 2 falências, eles dizem que o paulistano faliu. O paulistano que está aí até hoje, sem ter nem sequer tido uma refundação. Nisso aí é você discutir com pessoas que não têm o menor conhecimento. É você querer discutir matemática com um chimpanzé. Você não vai conseguir convencer o chimpanzé de alguma coisa de álgebra, explicar para ele que é logaritmo. É impossível. Pelo menos agora, né? Vai que no futuro a gente consegue, agora não dá. As pessoas se comportam como se fossem o chimpanzé, porque elas têm uma ideia fixa e não importa o que se fale, não vão mudar o que elas não sabem, mas elas, ao contrário do chimpanzé, elas acham que sabem. Isso aqui é o maior problema. E o texto continua assim, e no final daquele mesmo ano, 1935, após algumas fusões e falências, idealizadores e torcedores do São Paulo da Floresta se reuniram e fundaram o São Paulo Futebol Clube. Que falências! Que outras supostas falências são essas? Que clube que faliu e que virou o São Paulo depois disso, para falar em falências no plural? Fusões, também não teve fusão ali. Gente do Clube Atlético São Paulo até ajudou a fundar o São Paulo Futebol Clube, mas não houve uma fusão do Clube Atlético com o São Paulo Futebol Clube ali. Foi simplesmente refundado o São Paulo. Aí haveria fusão com o Estudante Paulista dali a 3 anos. Então, você vê como um texto consegue falar um monte de coisa. E, eu estou vendo aqui, são 4 parágrafos até aqui. 4 parágrafos. Não tem 15 linhas o texto no meu monitor. E quantos erros a gente já apontou aqui? Então, é uma coisa você até tinha colocado no tweet original, que você lançou a hashtag, repete sua hashtag, que é Milton Neves. Milton Neves tire as fake news. Que nós colocamos como título do vídeo, acho, porque a gente está gravando ele agora, mas Milton Neves tire as fake news, é muito importante. Se vocês puderem, onde for possível colocar a hashtag, mas no Twitter principalmente, utilizar essa hashtag para pedir respeitosamente a atenção do jornalista, porque é muito grave a gente ter coisas que, primeiro, são impossíveis, e algumas delas são impossíveis, como a gente escreveu, outras não aconteceram da forma como é descrito, num texto que se propõe a contar a história de São Paulo. E isso não afeta apenas a reputação do Milton Neves, mas afeta muito, mas assim, e a credibilidade também, mas assim, atenta contra a história do São Paulo. Então assim, nosso papel jornalístico, nosso papel é fazer essas correções, e sempre de modo respeitoso, porque para que a gente possa construir coisas, porque você vai falar alguma coisa do São Paulo de hoje, é sempre bom trazer qual que é a origem, o que vem. Se você tem um texto que pode perpetuar ideias erradas e pode chegar numa discussão, uma pessoa falar, não, mas aqui tem esse texto que diz... Eu lembro uma vez que teve uma discussão do rebaixamento que não aconteceu, que foi o PVC estava explicando por que não aconteceu o rebaixamento, e acho que era o Flávio, o jornalista que estava na discussão, falou, mas tem o texto desse cara.
tudo bem, o cara pode até ter escrito um texto, o cara pode ser um bom jornalista, mas o texto dele está errado. E aí tem aqui a história. Então o jornalista tem a função de ir atrás de fontes, que foi a coisa que o Ale fez. Ir atrás das fontes, colocar as fontes de um jeito lógico para refutar essas coisas. E a nossa função agora é tentar convencer as pessoas de entrar nessa campanha, essa hashtag, para que o Milton Neves tire esse site ou faça as correções e aí, né, coloque novamente o link com as correções feitas, que, né, é o mínimo que a gente espera. É isso. Eu espero em breve poder dizer assim, ok, o Milton Neves percebeu o erro e corrigiu o texto, ou tirou o texto do ar. Qualquer uma das soluções seria interessante. É que num site chamado Que Fim Levou, manter um texto chamado São Paulo da Floresta já não faz muito sentido, como a gente explicou aqui, né? A menos que tenha um errata antes. E Ale, só uma coisa, a gente não vai deixar aqui o link do texto, porque a gente não vai divulgar um texto que tem fake news. A palavra é essa, fake news. De achá-lo. Não é difícil de achar. Realmente buscar, vai conseguir achar. Mas assim, a nossa briga é para que esse texto não siga dessa maneira, pelo menos. Mas o ideal seria realmente ele sair do ar. Ele não tem razão de ser. Não existe um fim levado pelo suposto São Paulo da Floresta. O São Paulo da Floresta está aí também. Sim, exato, é o mesmo São Paulo. Ele só não está mais na floresta. Não está mais na floresta, saiu da floresta, veio para a cidade. Então é isso, a gente vai encerrando aqui pedindo muito para as pessoas que puderem entrarem nessa campanha, volto a repetir, de modo muito respeitoso, que é como a gente faz as coisas aqui no canal, é jornalismo alternativo. Jornalismo alternativo. Todo dia, 2h30, entra um novo tweet na minha conta cobrando e contando os dias da cobrança. Né, então, desde que o Ale tomou. Desde quando você tomou conhecimento. Consegue chegar a algum lugar. Por enquanto, estamos sendo solenemente ignorados, apesar de o Milton Neves já ter curtido uma das respostas a um dos tweets meus. Alguém elogiando ele. Eu não sei se ele já me colocou no mudo, pode até ser que tenha colocado, mas se ele me colocou no mudo, aí sim é que é mais importante que as pessoas respondam o tweet para deixar claro que elas também estão incomodadas com esse texto completamente errado que está no site dele. Enfim, canal aqui é Jornalismo Alternativo a Serviço de São Paulo, e amanhã, que é o último dia do maio todo dia, apesar que vai ter ainda 2 vídeos em junho que vai alongar um pouquinho, tem um vídeo contando a história do canal. Esse sem erro nenhum, sem nenhuma fake news. Tá toda a equipe, até aquela galera invisível, né? Que é o pessoal que trabalha, mas que não aparece em vídeo. Eles estão lá. Amanhã um vídeo especial de celebração, que foi uma batalha, fazer um vídeo todo dia. Foi super cansativo, porque a gente tem que procurar pautas, procurar coisas que sejam relevantes para fazer os vídeos, mas tá aí entregue conforme prometido. E este vídeo muito importante, então compartilhe se puder, discuta, se tiver alguma dúvida, deixa aqui, que depois o Ale vai ler e a gente pode abordar algumas dúvidas que tenham em vídeos futuros. E sim, faremos alguns vídeos históricos com o Ale, que tem o Twitter Jogos SPFC e tem o site. Vamos deixar o link do site do Ale também, que tem muitos textos do São Paulo, muitos textos da história de São Paulo, esses todos pesquisados com fonte, assim, com o Ale não tem erro, inclusive os livros deles, a mesma coisa. Então a gente vai deixar o link do site do Ale e vamos deixar o link, ele faz parte do Fala Bandana, mas ele tem o site de Jogos SPFC, Jogos do São Paulo, na verdade, né? Jogos SPFC no Twitter, e nós vamos deixar... Isso. E nós vamos deixar o link do livro do Michael Serra, que é essa pessoa, a gente deixa aqui nossa homenagem a esse historiador fantástico, essa grande aquisição do clube, um cara que faz um trabalho apaixonado, sério, realmente fora de sério. O Michael Serra, ver o Ale e o Michael Serra conversando é uma coisa assim fantástica, assim. É muito conhecimento, é muita coisa, é difícil acompanhar até. É isso? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.